Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vou ensinar para vocês hoje uma receita muito legal e que eu gosto muito, que é uma receita de torta de limão. Mas não é torta de limão aquela tradicional que a gente bate leite condensado no liquidificador, não é essa que eu tô falando. A gente vai fazer uma torta de lemon curd, ou seja, a gente vai fazer um creme de limão diferente daquele que você conhece. É um creme muito bom, muito saboroso e muito bacana para você aprender aí e utilizar nas suas receitas, nos seus preparos. Não é só uma exclusividade dessa torta, esse creme é um creme muito legal para você usar tanto em recheio de bolo. Ele não tem estrutura para ser um recheio de bolo de uma camada inteira, mas você consegue colocar um pouquinho dele e acrescentar com outros tipos de creme, tá? A gente vai começar essa torta pela massa e eu vou fazer aqui uma pâté sucré. Pâté sucré é um tipo de massa dessas que você conhece como massa podre, por exemplo. A massa podre, na verdade, ela não leva açúcar, tá? Então tem essa diferença dela para a massa que eu vou te ensinar aqui hoje. Essa massa que eu vou te ensinar é uma massa base para qualquer torta doce que você vai fazer, tá? Como ela leva açúcar, então ela é exclusiva para massas doces. Mas se você quiser fazer sem ser doce, você pode tirar o açúcar dessa receita, tá bom? Aí ela vai virar uma pâté sablé, que é a massa base, que é a massa podre, tá bom? Essa massa aqui a gente vai começar e eu tenho um toque também especial nela, que eu coloco um pouquinho de farinha de amêndoa na minha receita. Eu gosto de colocar farinha de amêndoa porque eu acho que a massa fica mais saborosa e porque ela fica com um saborzinho um pouquinho mais leve, não fica tão pesada, tá bom? A gente vai bater então na batedeira com o batedor raquete, tá? Pode ser o raquete ou o gancho, tá? Dá pra fazer com os dois. A gente só não utiliza aqui o batedor globo, porque não é esse o objetivo, além do que essa massa é uma massa pesada. Se você bate ela com o globo, você pode quebrar o batedor da sua batedeira, beleza? Então vamos começar pela receitinha, vocês vão ter aí a descrição na legenda para vocês acompanharem e fazer certinho, tá? Vocês vão ver que é bem fácil e é bem bacana de fazer. Agora a gente vai começar colocando a nossa manteiga, então é legal que a sua manteiga ela não esteja completamente gelada aqui, tá? Porque se ela estiver muito gelada, vai ter um pouquinho de dificuldade de bater. Então a minha manteiga, ela tá tipo macia, eu tirei da geladeira, já tem mais ou menos 1 hora, então ela tá naquele ponto mais maciozinho, tá? Então coloca toda a sua manteiga na batedeira. Junto com o açúcar. Para essa receita eu estou utilizando açúcar de confeiteiro, mas se você quiser pode substituir pelo refinado, tá? E aqui a gente vai ligar e começar a bater. Conforme ela vai batendo, aí eu vou adicionar as gemas, tá? Nessa massa só leva gemas, não leva os ovos inteiros. Vou ligar minha batedeira e a gente vai começar a bater essa manteiga e o açúcar, tá? Bom, agora que a minha manteiga já amoleceu, então, ó, você tá vendo que ela tá toda aqui no meu bowl. Eu sempre venho aqui, dou uma raspadinha em tudo, tá? Pra ela continuar batendo bem. Então, vem aqui, dá uma raspadinha aqui em tudo. Então, ela tá bem macia com o açúcar, tá? Bem macia. Agora, eu vou adicionar as minhas gemas e vou deixar ela batendo novamente, tá? Então, vem aqui, dá uma ajudadinha, sempre tira do fundo para a batedeira bater melhor, tá? E continua batendo. Viu que tá tudo muito bem misturado, viu que todas as partes conseguiram aqui se misturar muito bem? Vem aqui, dá uma cavocadinha de novo no seu bowl, né, para desgrudar aqui tudo do fundo. E aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar toda a farinha de uma vez aqui na batedeira. Então, farinha de amêndoa e a minha farinha de trigo, tá? E aí, coloca para bater velocidade baixa, porque senão ela vai subir toda a farinha, tá? Terminou de bater a sua massa, a gente bate aqui nesse processo só até ela se misturar completamente ao restante. Então,
Bom, depois que a gente terminou de bater, a gente vai raspar aqui do fundo. A gente vai tirar, né, a nossa massa daqui. E aí você vai vir aqui com o plástico filme. E vai jogar a sua massa aqui, tá? Quando a gente bate esse tipo de massa, o que que acontece? Você viu que a gente bateu, né, até ela alisar completamente. Como aqui tem farinha de trigo, o que que acontece nesse processo? Muitas vezes o glúten se desenvolve aqui. Então, uma coisa muito importante para quando você vai fazer esse tipo de massa é você deixar ela descansando, tá? Se você não deixa essa massa descansar, o que pode acontecer é que ela vai murchar, né? Ela vai descer, ceder da forma na hora que você estiver fazendo. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, coloco aqui o plástico filme na minha massa, faço dela aqui um pacotinho. Eu já deixo ela mais ou menos esticadinha, para depois, quando eu vier com o meu rolo abrindo ela, dessa forma aqui fica mais fácil, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa massa, eu vou colocar ela na geladeira e ela vai ficar 30 minutos descansando, para que o glúten, que começou a se desenvolver aqui conforme eu estava batendo, ele deu uma relaxada e aí a gente não tem esse problema da massa escorregar, dela ceder na nossa assadeira, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso lemon curd, que é o recheio dessa torta maravilhosa, tá? Então, geladeira 30 minutinhos pelo menos. Bom, vamos lá. A gente vai colocar aqui no nosso bowl o nosso suco de limão, todo o suco de limão, todo o açúcar e os nossos ovos, tá? Depois que a gente jogou aqui, a gente vai misturar isso daqui muito bem misturadinho com o fouet. Com tudo bem misturado, aí sim a gente vai pro fogo. E a gente vai mexer isso daqui até que ele chegue num ponto conhecido na confeitaria, que é um ponto que a gente chama de nappé, tá? Eu vou te mostrar o que é o ponto de nappé. Então, esse processo aqui da gente cozinhar esses ovos, para eles coagularem, vai demorar um pouquinho, tá? É um processo demoradinho. A última coisa que eu vou adicionar aqui, e não é agora, é só quando esse creme já estiver com a cara quase pronta, quando ele já estiver quase bom, é chocolate branco e manteiga. Tradicionalmente no lemon curd não leva chocolate branco, tá? Mas eu gosto de colocar porque eu gosto da consistência que ele dá, além de equilibrar um pouquinho mais a acidez dessa minha torta. Então eu gosto de colocar chocolate branco, mas saiba que é um item totalmente opcional. Você pode escolher fazer sem se você quiser, por exemplo. E aqui esse processo vai demorar um pouquinho, a gente vai cozinhar e quando ele chegar no ponto de nappé eu vou te mostrar direitinho para você entender. Aqui eu tô fazendo no fogo baixo, tá? Então, eu acho que é mais seguro também você fazer no fogo baixo esse processo. Mexendo o tempo todo, porque se você parar de mexer aqui, esses ovos podem coagular. Outra coisa importante que você deve saber é nunca mexa um creme que leva ovos e tem essa acidez toda com o fouet de inox, por exemplo. Por quê? O ferro aqui, o inox, batendo na tigela de inox, ele vai soltar um sabor metalizado nesse creme. Então você vai ter um gostinho um pouco desagradável no seu creme, ele não vai ficar leve, ele não vai ficar suave, vai ter um metalizadinho, aí vai alterar o sabor. Então, sempre espátula de silicone ou fouet com aquela proteção de silicone, tá? Nunca faça esse processo aqui com o fouet mexendo o tempo todo, porque ele pode ficar com esse gostinho metalizado, tá bom? Oxida o creme, né? A acidez, né? Conforme ele vai batendo, o seu creme pode dar uma oxidada e aí o sabor não vai ser legal. Bom, agora que o nosso creme já chegou no ponto que a gente queria, eu vou tirar ele daqui, tá? Toma cuidado que o bowl ainda tá quente. Eu vou te mostrar qual que é o ponto do nappé
que é o ponto que a gente trabalha esse tipo de creme, tá? Então, vamos lá. Quando você terminar de fazer o seu creme, o seu lemon curd, você vai vir aqui e aí quando você mexeu, ele estava completamente líquido, né? Então você vai pegar ele e você vai passar o seu dedo pelo meio da espátula, tá? Se ele não juntar, se ele fizer um caminho, o seu creme já chegou no ponto que você quer. E por que que eu só coloco o chocolate branco no final do meu creme, né? Depois que eu fiz. Porque senão a textura do chocolate branco vai me atrapalhar e eu não vou saber exatamente qual é o ponto do napê que eu queria. Então a textura do chocolate branco já vai engrossar isso aqui de uma outra forma. Por isso que o chocolate branco e a manteiga a gente só adiciona no final. Então agora eu vou adicionar o meu chocolate branco. Como o meu creme tá quente, ele vai derreter. Então você espera derreter completamente o chocolate branco aqui. E depois entra com a manteiga, tá? Essa manteiga, ela vai entrar com a dose de untuosidade, de gordura que a gente quer para equilibrar esse nosso creme, porque ele é um creme bem ácido. Então, quando a gente adiciona a manteiga aqui, ele dá uma equilibrada nessa acidez toda, tá? Então, adicionei o chocolate branco com o creme quente até ele dissolver aqui completamente. Dissolveu, aí agora eu jogo a minha manteiga, tá? Manteiga aqui sem sal, tá bom? Não vamos utilizar aqui manteiga com sal, tá? Senão ele vai dar uma alteração grande no sabor aqui do nosso lemon curd. Creme pronto, completamente misturado, chocolate e manteiga. Eu vou passar ele para outro refratário e a gente vai levar ele para gelar até que ele gele completamente, tá? E esteja bem firminho. Aí sim a gente vai utilizar ele na nossa torta, tá? Bom, enquanto o nosso creme está esfriando, a gente vai abrir a nossa massa e colocar ela para assar, tá? Aqui eu tenho uma forma baixa dessas de torta mesmo. Essa minha forma tem 25 centímetros, então é o rendimento dessa receita, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha massa aqui do plástico. Vou colocar ela aqui entre dois plásticos desses saquinhos que a gente utiliza de congelamento. Eu vou abrir entre eles, tá? Por que que a gente abre entre eles? Para ela não grudar. Você também pode abrir num tapetinho de silicone, caso você tenha, entre dois tapetinhos de silicone, também vai funcionar, tá? Então a gente vai abrir a nossa massa.
pega a sua forma, coloca em cima. Se já deu, já pode parar de abrir, tá? Então, tira aqui o saquinho de cima. E aí, com a ajuda do próprio saquinho que a gente abriu, a gente vai vir aqui na nossa forma e colocar em cima, tá? E aí, você vem aqui acertando nos cantinhos, tá? Então, por isso que facilita muito a gente abrir com o saquinho. Com o próprio saquinho ainda sem tirar, eu venho assentando todo ele. Já vem aqui acertando nas bordinhas também, então você já vem dando uma apertadinha aqui. Acerta aqui a bordinha também já. E aí, você pode tirar o seu plástico, tá? O restante da massa que sobrar aqui, você pode guardar e juntar com mais massa que você tiver, ou então para fazer tortinhas menores, enfim. Eu sempre faço uma receita com um pouquinho de sobra, porque se ela dá muito certinha, às vezes a gente corre o risco, né, de ficar sem. Então, de alguma coisa dar errado ou não abrir da forma que deveria, tá? Então, feito isso, eu coloquei aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai furar toda essa massa, então você vai vir aqui agora com um garfinho, furando ela, tá? Fura tudo, os cantinhos, fura toda a massa da torta, tá? Essa parte é importante você fazer, porque se você não faz esse processo, ela também pode sofrer aquela quedinha, né? Que ela dá uma baixadinha aqui. Então, vem aqui com os furinhos, faz todo o furinho na sua... Bom, depois que a gente furou todinha a nossa massa, o que a gente vai fazer com ela? Aqui eu já tenho separado para colocar nela arroz, tá? E papel alumínio, que a gente vai utilizar aqui em cima para fazer peso, para essa massa não ceder. Só que antes dela assar, ela vai descansar de novo. A gente vai colocar ela por meia hora no freezer, para ela ficar bem gelada antes da gente colocar ela para assar. Aí sim a gente põe o peso em cima e coloca ela para assar, tá bom? Meia horinha no freezer, para ela dar uma firmada, para a manteiga que tá aqui dar uma endurecida, tá? Bom, com a nossa massa completamente dura, tá? Então, ó, você viu que ela tem que ficar durinha, durinha. Aí sim, você vem com o pezinho. Coloca aqui, né? Espalha o arroz aqui por todo ele, né? Pra ele fazer peso em tudo. E agora sim a gente vai colocar isso daqui pra assar, tá bom? Bom, agora que a gente já bateu aqui todo o nosso merengue, então o merengue italiano ele tem que ficar bem firme, então na hora que ele sai bem preso no globo aqui. E aí a gente vai, primeiramente, a gente vai colocar o lemon curd aqui na nossa torta, então... Agora ele também já tá completamente gelado, então você pode entrar aqui com o creme, ó, ele fica nessa consistência, tá? Não é um creme super firme, mas ele tem uma certa consistência.
espalhamos aqui por tudo. Aí a gente pode levar ela para a geladeira um pouquinho mais, só para ele gelar e dar uma firmadinha, ou a gente já pode vir com o merengue italiano adicionando aqui em cima. Você pode usar tanto o bico de confeitar para fazer qualquer desenho que você queira, mas eu vou vir aqui com ele de uma forma mais rústica, então eu só vou vir jogando o merengue italiano aqui e depois eu vou maçaricar, tá? Depois que eu passei aqui o merengue, aí a gente vai vir com o maçarico e vai vir maçaricando para dar aquela douradinha aqui. Bom, agora que a gente já maçaricou ela, eu vou só colocar umas raspinhas de limão por cima. E tá pronta a nossa lemon curd. Aí eu vou levar ela pra geladeira pra firmar mais o creme, né? Porque ele só tava frio, ele não gelou completamente. Aí leva pra geladeira, deixa ela firmar completamente. Quando a gente faz esse processo no merengue, ele também acaba durando mais. Então, acaba que esse merengue que tá aqui em cima, ele não vai desmanchar. Se você tivesse colocado ele só branquinho, aí eu sugiro que você faça isso na hora, tá? Como a gente maçaricou, esse merengue dura um pouquinho mais. E aí está pronta a nossa torta, tá? Caso você queira congelar, você pode congelar sem a parte do merengue, tá? Só a base e o creme. Aí sim, você pode congelar, descongela na geladeira e depois você vem com o creme por cima. Você pode congelar também só a base dessa torta. Então você pode ter várias bases de tortas prontas e congeladas no seu freezer. E aí na hora que você for utilizar, você descongela ela na geladeira e só aquece ela, tipo uns 5, 10 minutinhos no forno, para ela voltar à crocância natural dela, como a gente fez, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quando vocês fizerem, não esquece de me marcar que eu quero ver. Um beijo e até a próxima!